Queria convidar aqui nossa irmã Maria Emília. Tá com o coração forte, velho? Batendo aí? Olhou assim. Hoje nós escolhemos a auxiliadora do pastor para trazer uma palavra nessa noite. Vamos orar, curve sua cabeça nesse momento. Soberano Deus, estamos aqui, Pai, com o coração gratos ao Senhor. Pedimos tão somente a Tua boa mão de poder sobre a vida de Emília, que ela seja um canal, um instrumento nesse momento, para falar, Deus amado, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua boa mão de poder, Pai, seja com ela, Pai amado, e que o Senhor, nesse momento, se revele mais uma vez a nós, para podermos aceitar e compreender a Tua boa vontade, ó Deus, que é perfeita e agradável. Amém. Graça e paz. Depois Elias lhe conta, porque eu estou aqui, né, Elias? Depois você conta. Eu ainda tinha dúvidas se realmente era eu nesta noite, uma noite muito especial para a minha família, em que Deus concede mais um ano de vida a Técio. Para quem um dia ouviu de um médico que ele não chegaria aos 40 anos, chegar aos 58 é mais do que vitória. E Deus pediu que essa noite eu falasse sobre gratidão. E aí as minhas certezas foram completas, marido Técio, quando você usou o texto de Filipenses 4:12. Porque nós meditávamos em casa, ele lá no quarto e eu lá no meu canto, estávamos meditando no mesmo texto. Porque de manhã ele pregou sobre Filipenses 4, 11 e 12. E Deus pediu que eu meditasse em Filipenses 4, 12 e 13. Então aí eu tive a certeza que realmente de tudo o que aconteceu, Zé Elias depois explica, era exatamente esta pessoa para estar aqui hoje. E ele não sabia. E eu fiquei, né, a gente tem um costume, né, de cada um estar no seu canto, meditando, estudando, trabalhando. E até eu trouxe no envelope a pregação para ele não descobrir, pedi ali a Lulu que segurasse para que ele entendesse. E Deus colocou no meu coração que nós precisamos ter um despertamento para o sentimento de gratidão. Você já parou para pensar quantas bênçãos Deus já derramou na sua vida? Você imagina que quando você louva ao Senhor, é uma forma de você expressar gratidão a esse Deus? Quantas vezes você está tão preocupado e não estar contente no Senhor, para os que estavam aqui pela manhã, ou os que pegaram a pregação? Quando você está contente no Senhor, você tem motivos para estar gratos no Senhor. A sua fé, cada vez que você agradece, a sua conexão com o alto fica mais próxima, fica mais rígida, mais firme. A sua fé aumenta, porque simplesmente você só reconhece as bênçãos que você recebeu até agora. E eu convido a todos para que a gente possa ler o Salmo 18, verso de 1 a 6. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos deu o dom da vida. Obrigada, Pai, porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu. E tudo que não temos é porque realmente não merecemos ter, Pai. Mas nós nos colocamos diante de Ti para desenvolver um coração de contentamento e um coração de gratidão. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu querer nas nossas vidas. Eu já Te agradeço em nome de Jesus. No Salmo 18, verso 1, diz o seguinte: eu Te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus, nele eu me abrigo. Meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e o meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As
cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram. E as ciladas da morte me atingiram. E o verso 6. No meu desespero, clamei ao meu Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença. E os seus ouvidos me deram atenção. A gratidão não é somente um sentimento, mas é algo que pode ser expresso pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Louvar a Deus é uma das formas de você expressar gratidão. Seja grato. Você e eu só temos o dia de hoje. Nós não mudamos o nosso passado, nem podemos manipular o nosso futuro. Nós só temos o aqui e agora. Por isso, seja grato. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou pedir, quando eu disser já, todos prendem a respiração. Vocês só vão soltar o ar quando eu mandar. Ok? Vamos fazer isso? Bem energia. Algo que acelera o coração. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Ninguém está respirando, não soltem o ar, não soltem. Continue prendendo, quem já soltou, soltou. Não aguentaram. A maioria aqui eu vi soltando. Vocês não conseguem ficar 1 minuto sem o ar? Agradeço ao Senhor porque você está respirando. Faça assim, ó. Obrigado, Senhor. Um dos homens mais ricos do mundo, na Covid, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não comprou o ar para respirar. E nós temos esse sentimento de gratidão, porque eu pedi que vocês ficassem 30 segundos e a maioria... Vocês entendem como a vida é preciosa? A vida é muito preciosa. Em Filipenses 4... 12, 13, pastor Técio pregou sobre esse texto de manhã. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz ou viver contente em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou possuindo privações, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês compreendem que Paulo, que escreveu essa carta, foi um homem que teve a experiência de viver sem Cristo e um homem que teve a experiência de viver com Cristo. E ele, como o pastor pregou de manhã, ele desenvolveu o contentamento. Eu aprendi. E eu peço ao Senhor que nessa noite, se você ainda não aprendeu ou está no processo de aprendizagem, aprenda a estar feliz, contente no Senhor. Porque seu próximo passo é gratidão. Quando nós estamos contentes, nós olhamos muito mais para o que nós temos, as bênçãos que nós já recebemos, do que aquilo que não temos. Quando você olha muito para o que você não tem, você não acha motivos para estar contente e você não acha motivos para agradecer. Mas olhe para a sua vida. Olhe as coisas que já aconteceram. Vê se você tem elas registradas e vocês vão entender o que é gratidão. Você já agradeceu, então, pelo esse ar que você respirou aqui agora e continua respirando. E que, por sinal, numa temperatura agradável, né? Porque lá fora está bastante quente. O sentimento de gratidão está por toda a Bíblia. 1 Tessalonicenses 18. Dai graça em toda e qualquer
circunstância. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo diz o quê? Eu aprendi. Rico ou pobre, com fome, sem fome, com luta ou bonança, com paz ou sem paz, ele aprendeu. E dai graça em qualquer circunstância. Salmo 107:1. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Paulo diz, eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a ser contente. Então o coração de Paulo é de gratidão. Hoje eu agradeço por um ano, não posso nem falar senão eu vou começar a chorar. Mas eu agradeço. A minha família tem motivos de sobra para agradecer. Não porque a gente quer ter, mas pelas bênçãos que Deus já derramou na minha casa e na sua casa. Quando você olha tudo na sua volta, você descobre o quanto você precisa ser grato ou você é injusto. Uma vez eu estava aqui pregando, são 3 anos e meio para contar isso, porque para mim foi muito difícil. E eu simplesmente perdi a noção de espaço. E eu sei exatamente a hora que eu perdi a noção do espaço. Foi um dia em que houve um café com os missionários da nossa igreja, e eu lembro o último registro que eu tive. Eu peguei a xícara de café, elevei. A partir daí, eu não tenho registro nenhum na minha mente. Daqui. Vim para o culto, participei do culto, fui chamada, comecei a pregar, preguei 80% do que eu tinha planejado, e aí Técio percebeu que eu repeti um versículo 3 vezes, e ele entendeu que eu não estava bem. Liga para filho médico, tira, leva para minha mãe, sai daqui de Serrinha correndo, passa logo em feira para ver se foi um AVC. O médico disse, mas ela está lúcida, ela sabe quem é ela, responde absolutamente tudo, não tem nada. João Vitor lá, não, traz. Aí já acionou lá o pessoal, vou eu para o hospital em Salvador, fico internada, faz exame. Chateei muito meu marido, porque diz ele que eu perguntava as coisas umas 20 vezes. Marido serve para isso, afinal de contas, né, ele já me disse que eu tenho a felicidade de ter um marido. Os entendedores entenderão. Bem, e aí, quando a minha consciência foi retornada, eu pude falar para Técio o que eu vivi. Mas foi muito estranho. Primeiro, porque eu me senti com vergonha. Algumas pessoas ligaram para outras e disseram que eu tinha enlouquecido. Isso me magoou bastante. E eu passei muito tempo para digerir isso. Outros identificaram que algo sobrenatural estava acontecendo na minha vida. Entre o sentimento de vergonha, nós estávamos nós dois em Salvador, e é tudo muito cronometrado, porque no outro dia a gente tomou a vacina do Covid. Logo, os primeiros profissionais a serem vacinados, nós estávamos em Salvador, nós somos credenciados como dentistas lá em Salvador, por causa da universidade, e nosso nome estava na primeira lista. E na noite, né, eu saí do hospital, era no finalzinho da tarde, às 17h30 para 18h30, um sentimento de vergonha. E quando as pessoas começaram a ligar para mim, não, porque a irmã ligou e disse que aconteceu, que você enlouqueceu, aquilo foi, sabe? Mas Deus me respondeu todas as coisas. Um irmãozinho virou para mim, vou dizer o nome, né? Está aqui, Jobert. Jobert falou comigo, irmão, eu estava esperando uma resposta, não sei nem se ele lembra disso. E quando você falou a primeira vez o versículo, eu não entendi. Você falou a segunda vez o versículo, eu não entendi. Quando você falou a terceira vez o versículo, Deus falou no meu coração. Eu digo, todas as coisas são do Senhor e Ele nos usa como Ele quer. Jobert, você não tem ideia como meu coração recebeu calma. Porque aquilo que aconteceu comigo, precisava alguém falar para alguém. Depois nós já tínhamos saído do hospital, fomos tomar um café, chegamos em casa.
Eu ainda muito envergonhada, até você sabe disso, muito envergonhada. Eu digo, poxa, como é que eu vou encarar a igreja? Como é que eu vou subir num púlpito depois de ser taxada como louca? Gente, a palavra louca não se usa, Deus proíbe isso. E aí uma amiga minha, hoje crente de verdade, aquela que se converteu nas alturas, né, viajando entre Maldivas e Dubai. Vocês sabem, alguns sabem dessa história. Ela passou um zap para mim. Emília, aconteceu alguma coisa com você? Deus me disse aqui que você está vivendo uma grande experiência. E eu disse, Paula, aconteceu. Pega o vídeo da igreja, do YouTube, e assista e veja o que aconteceu. E nessa época o marido dela ainda não estava convertido, ela convertida mesmo. E aí depois, mais ou menos uns 40 minutos, ela me liga, ela e ele chorando. Tudo que você disse e tudo que aconteceu, que a gente viu naquele vídeo, Deus falou comigo e com meu marido Marcelo. Nós entendemos o que Deus quer para a nossa vida. Hoje os dois são batizados. E aí outras coisas aconteceram. E aí Deus foi dizendo, serva minha, eu faço o que eu quero. O que você precisa é ter sentimento de gratidão quando você faz parte da minha história na terra. E aquilo foi abrandando o meu coração, foi tranquilizando o meu coração. No outro dia, acordamos cedo, tomamos café, fomos para a fila, que nem era fila, né? Covid ainda não tinha fila para vacinar. Técio entregou o documento dele, eu entreguei o documento meu. E eu dizia assim, Técio, onde eu estive, não tinha passado, não tinha presente, não tinha futuro. Eu não tenho como explicar a vocês, mas as pessoas do passado, elas tão vivas como do presente, como eram tão vivas do futuro. Eu não conseguia distinguir tempo. Não existia passado, presente e futuro. E eu dizia a Técio, eu não sei explicar. Eu acho que realmente eu tive alguma coisa na cabeça. Eu comecei a me culpar novamente. E aí, quando nós chegamos lá na fila da vacina, que eu dei o meu cartão à enfermeira, ela disse, eita, Emília, tem alguma coisa errada com a sua identidade. Você aqui tem cento e tantos anos. Eu digo, como assim? Está cadastrada que você tem mais de 100 anos. Na hora, Deus ministrou ao meu coração. Eu sou o dono do tempo. Eu digo e afirmo as coisas. E nesse momento nasceu uma alegria dentro de mim, porque eu estava me culpando em relação a uma experiência sobrenatural que eu tinha vivido com o Senhor, baseado nos parâmetros humanos. E Deus disse isso. Aí eu digo, mas eu não tenho como ter mais de 100 anos. Olha euzinha aqui. Aí ela disse, vou tentar atualizar seu cadastro, mas independente da atualização, você recebe a vacina. Ele usou um dado errado da minha idade para me dizer que ele controla todo o tempo. E aí foi um processo longo, porque você, para digerir essas coisas, não é fácil. Eu não consegui vestir mais o vestido que eu estava naquele dia. De tão traumatizada que eu fiquei com a possibilidade, a vergonha que eu senti. Olhe que esse vestido eu trouxe de um lugar bem distante, bem chique. Mas não consegui vestir mais. E não ter visto mais. E já doei porque eu não conseguia vestir mais. Aí a gente entende que quando você passa por essas experiências, você olha para você e diz, eu só posso ser grato. Não é o que Deus vai fazer, é porque o Deus já fez. E Ele me incluiu no seu plano. Então, às vezes, as dificuldades que você passa é porque você está incluído no plano de Deus. O teu sentimento não te define, inclusive porque eles podem mudar. E porque muitos não conseguem desenvolver esse espírito de gratidão. Porque muitos não conseguem fazer como Paulo, aprender a ser contente, a ser feliz com aquilo que Deus já fez na sua vida, Jesus já fez.
Porque eles vivem por sentimento. Eles vivem por sentimento. E o sentimento, ele é enganoso. E o sentimento, ele é passageiro. Eu vou resumir a história de uma pessoa. A história de Ana. Elcana era um casado com duas jovens, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. A esterilidade era uma dor que ela carregava, porque havia um estigma na sociedade que a mulher que não gerava filhos era amaldiçoada. Imagine uma serva de Deus, do povo de Deus, não dar filhos. E aí Ana, todos os anos, né, lá em 1 Samuel, vocês leem isso depois, para quem não conhece essa passagem, eles iam a Siló prestar o culto anual, fazer o sacrifício. E todos os anos Ana sofria bastante. Em um determinado ano, o seu marido, que a amava muito, né, fez todo o ritual, deu aos seus filhos e à outra esposa Penina, mas sempre dava uma porção dobrada para ela. Por quê? Porque amava. Mas Ana não conseguia ser feliz. Como é que Ana se via? 1 Samuel 1,15. Né? 15, 1. 1,15. E aí Ana, entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras. Ela está conversando. Ó meu Senhor, pelo contrário, eu sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Como é que Ana se via? Uma mulher amargurada. Quem se expressa pelo sentimento não tem espírito de gratidão. Ana se colocava pelo sentimento de amargura. Ela nunca ia esperar gratidão, ia expressar gratidão. Ela não aprendeu, como Paulo, o mistério do contentamento, o mistério da alegria. Se eu tenho, eu sou feliz. Se não tenho, eu estou feliz. Estou na prova, estou feliz. Estou na bênção, estou feliz. Ela começou a viver um sentimento. E o sentimento não te determina. Como é que o marido de Ana a via, Elcana? 1 Samuel 1,8. Como é que Elcana observava, via Ana? 1,8, por favor, irmão. Então Elcana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? O marido a via como uma pessoa triste, infeliz. Como é que o sacerdote via, como o sacerdote Eli via Ana, do primeiro diálogo? 1,14. E lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Via ela como uma bêbada. Sentimentos que podem ir definindo pessoas, o sentimento não te define. Porque sentimentos são enganosos e lhe rouba o espírito de gratidão. Penina, a outra esposa de Elcana, como é que via Ana? 1 Samuel 1,7. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Qual era o sentimento que a rival tinha? Inveja. A rival de Ana, rivalidade. Imagine se ela pega esse sentimento. Qual é o sentimento de gratidão de quem tem rivalidade? Não tem como adorar o Senhor. Não tem como você entender: tudo posso naquele que me fortalece. E Deus? Como é que Deus via Ana? 1 Samuel 28. Como é que Deus via Ana?
Por esse motivo, agora, eu, de minha parte, o entrego ao Senhor, porque toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adorarão o Senhor. Ana, para Deus, era mãe de Samuel, o profeta. Então, um sentimento não define seu espírito de gratidão, porque Deus estava olhando a mãe do grande profeta Samuel. Isso é muito importante. Porque se a gente olhar por sentimentos, nunca seremos gratos. Quem era Ana quando casou? Uma jovem, achei um marido. Qual era o sentimento? Felicidade. Depois Ana passa o quê? Não tem um filho, sou uma mulher amargurada. Depois Ana gera Samuel. E depois mais 5 filhos. Qual era o sentimento de gratidão? Então, o sentimento não pode definir seu espírito de gratidão, de contentamento no Senhor e de gratidão. Se você, hoje, o que você sente, não pode lhe roubar seu espírito de gratidão. Seja grato. Olhe até onde você está. Olhe para as coisas que o Senhor, o Rei dos Exércitos, o poderoso fez da sua vida. Talvez muitos estejam felizes aqui. Outros estejam amargurados. Outros estejam passando por prova. Outros doentes. Outros que foram emocionalmente abusados. Outros com problemas financeiros. Mas o que você sente não define seu espírito de gratidão. Sentimento é passageiro. Eu tiro uma grande lição. A felicidade não encontra-se, não está em ter ou não ter. Então, se você está baseando sua gratidão a Deus pelo ter ou não ter, você não entendeu o que Paulo escreveu. Não use posso tudo naquele me fortalece, do verso 12, 13, se o 12 você não compreender. Então, hoje pela manhã, quando o pastor tratou, você precisa compreender, desenvolver o mistério, a forma de viver contente. E você vai compreender que a gratidão, ela mina, ela sai de você. Gostaria também de compartilhar com vocês que nós somos gratos ao Senhor, não como eu penso que sou. Somos gratos porque Ele nos vê verdadeiramente. A nossa identidade ela é determinada por Deus, porque ela vê o potencial que cada um tem. E para a sua honra, para o seu louvor, para o crescimento da palavra, Ele amplifica o que está dentro de nós. Que interessante. Jacó, para os que sabem, filho de quem? Isaac e Rebeca, irmãos gêmeos de Esaú. Como é que as pessoas, depois de todo aquele acontecido, da bênção, que se passou pelo irmão, como é que as pessoas viam Jacó? Um enganador. Como é que Jacó se via? Ele queria ser Esaú, porque ele se passou por Esaú. Olha os sentimentos. Mas como é que Deus via Jacó? O pai de uma grande nação, no sentido que Israel. Deus via Israel, pai de 12 tribos. Vocês compreendem? Que as situações, os sentimentos podem roubar sua característica de adorador de gratidão. Paulo, esse que escreveu Filipenses, Paulo, antes do encontro com Cristo, para o seu povo da época, para os fariseus, quem era Paulo? Era uma pessoa que tinha como papel perseguir em nome de Deus. Ele era um perseguidor. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, que ele aprendeu a ser feliz em toda circunstância, ele passou a ser agora, para os mesmos fariseus, o perturbador. Deus pega a característica de Paulo, a energia de Paulo, o temperamento colérico de Paulo, que usava para prender e matar cristãos, agora para ser embaixador do nosso Deus. Usando as habilidades que o próprio Deus deu e amplificou. O sentimento de contentamento e o sentimento de gratidão
ela tira as pessoas, tira o foco daquilo que você está sofrendo. Quando você tem um sentimento de gratidão, seu foco é Deus. Gera em você a certeza que Ele é Deus e que Ele vai estar com você. E aí Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sentimento de contentamento e o sentimento de gratidão lhe leva a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós olhamos para Davi, como é que Davi se definia e sentia? Quando Samuel, Deus diz: Samuel, Saul chegou no tempo dele. Eu quero um rei, o meu rei, o rei que eu vou escolher. Vai à casa de Jessé. E aí Samuel vai à casa de Jessé. Vamos. 1 Samuel 6,10. Como o pai de Davi o via? Será que Davi levava esse peso? Vamos lá? 10, deu 10 e 11. E assim, Jessé levou Samuel aos seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Verso 11. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Como é que Jessé via Davi? Como menor, até esqueceu. Pegou os filhos bonitos, robustos, com cara, né, de rei, e apresentou a Samuel. Mas isso definia Davi? Vamos adiante. Como é que Samuel viu Davi? Davi, quando vai, chega lá e diz: rei, eu vou lutar contra esse gigante. Como é que Saul olhou para Davi? 1 Samuel 17:33. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Saul o via como um incapaz. Pegou a armadura, botou em Davi, Davi não conseguiu andar, um incapaz. Isso definia Davi? Isso definia Davi? As circunstâncias definiam Davi? Como Davi se via? 1 Samuel 17, 45 e 46. 45, irmão. Como Davi se via. Olha que coisa interessante. Contudo, Davi retrocou ao filisteu. O gigante, né? Golias tinha feito uma afronta. Tinha feito uma afronta. Antes da afronta, eu vou voltar, vou mostrar a afronta. Bote no 42, por favor. Irmão, obrigado. Você. Como Golias via Davi. Aí Golias diz o seguinte: Golias parou e olhou para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu o amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então Golias o olhava com desprezo. Quem? Aquilo? Isso. Talvez algum de vocês já tenha ouvido isso. É você que vai? Você foi chamada para isso? Você passou nesse concurso? Gente, são expressões que o outro está tentando definir quem é você. E se você aceitar esse sentimento, você nunca vai ter sentimento de gratidão. Mas aí Davi mostra quem é ele. No verso 45. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com a espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti
em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e te deceparei a cabeça, e darei todo o teu corpo e os teus cadáveres do teu exército filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Identidade sarada, identidade sabendo quem é. Davi podia ser o menor na casa dele, esquecido pelo pai, desprezado por Saul, caçoado pelo Golias, mas ele sabia que ele era filho de Deus, servo e filho. E esse espírito de contentamento no Senhor lhe trazia gratidão e certeza de quem é ele. E ele podia dizer: posso tudo naquele que me fortalece. E como Deus via Davi, Atos 13, 22, o menor da casa de Jessé. Gente, isso é fantástico. A nossa identidade sarada no Senhor. Eu não sou definida pelo que eu sinto hoje, porque meu hoje passa. Quando eu sei quem eu sou, a quem eu pertenço, a quem um dia eu levantei minhas mãos e disse: eu quero Jesus, eu quero esse que me religa ao Senhor, porque nós só atingiríamos o céu por Jesus. Diz lá em Atos 13, 22, depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi, isso o próprio Deus, né, como rei, sobre quem testemunhou. 2 pontos. Achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. O esquecido pelo pai, o chacoalhado por Saul, o caçoado por Golias, mas o sarado e grato em Deus, sabia o que Deus pensava, como ele seria. E Deus disse: achei neste homem desprezado pelo seu pai, caçoado pelo rei, desprezado por Golias. Ele disse o quê? Achei um homem segundo o meu coração. O convite de hoje é: seja grato. Aprenda, como Paulo diz, aprendi o mistério da felicidade e do contentamento, e meu coração vira gratidão. Eu não estou olhando as coisas que eu não tenho, que eu não conquistei, eu estou olhando as coisas que eu já conquistei, as bênçãos que me atingiram, e eu estou contente e agradecido. Hoje agradeço a Deus, meu marido está vivo, depois de uma tsunami, né? De uma doença super rara, que o ser humano não passa dos 40 anos. Ouvi isso do médico. Acho que Deus tapou o ouvido dele neste dia. Nós saímos de lá, eu estava sentada, quase não levanto. Depois foi que eu é que disse a ele, o médico disse: você não passa dos 40 anos. Parece que Deus protegeu a mente dele, porque isso não entrou no coração. Então, quando a gente viu o desenrolar da situação, eu olho para tudo que passamos e meu sentimento é de gratidão. Eu não sei o que o Senhor fará comigo amanhã, depois, minha família. Mas eu não quero me preocupar. Eu não posso manipular o futuro. Eu não posso modificar o passado. Mas eu posso ter uma atitude hoje de contentamento e de gratidão. E eu quero finalizar. Nós vamos ler de novo Salmo 18, de 1 a 3. Eu quero que vocês leiam, né? Vocês vão utilizar os olhos, mas que isso mergulhe na sua alma. Vamos todos? Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, a minha força. O Senhor é o meu penhasco, a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva. Minha torre forte, meu refúgio. O Senhor seja
seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. Aleluia!